Olá, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado, a gente está aqui para estudar essa lição que tem sido uma lição fabulosa e o tema de hoje está especial demais da conta, e é por isso que eu nem vou ficar gastando muito seu tempo aqui falando de uma coisa ou de outra, só vou colocar aqui embaixo as nossas redes sociais para você começar a seguir. Estão aqui todas as redes da APAC, estão aqui todas as redes dos jovens, estão também aqui as minhas redes para que você possa seguir, compartilhar, curtir os nossos materiais, que são materiais preparados para você, para abençoar a tua vida, para te levar um encontro com Deus, tá legal? A gente tem aqui hoje uma dupla espetacular que tá aqui com a gente. Deixa eu começar apresentando eles. Pastor Vinícius Metzger, conhecido como Vina. E Pastor Juliano. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo jóia. Vieram direto do NASP. Como é que tá as terras unaspenses? Calor, como sempre, né? Ali o calor bate forte. Mas é uma honra pra gente estar aqui, né, Juliano? Pra mim, principalmente. Eu estive aqui há umas 2 semanas atrás e um prazer, viu, Gabriel? Obrigado pelo convite novamente. Tá sendo uma alegria receber vocês aqui. Você sabe que eu tava devendo convidar vocês já tinha um tempo, e agora que vocês estão aqui, tô feliz, tô animado. O Juliano acho que foi a estreia umas semanas atrás, né? Sim. O Vina tá vindo de novo, né, Vina? Já tivemos aqui... Na temporada passada, né? O Vina teve aqui nos primórdios, quando a gente tava começando, uns 3 anos atrás, 22 eu acho que aí era. Já entregou a idade. Não. Mas que bom, gente, estar aqui com vocês. A gente tá aqui para estudar a lição. E como o tema de hoje é tão gostoso, eu já queria começar. Vamos então orar pra gente poder iniciar. Pastor Juliano, você ora pra gente? Vamos orar sim. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial de estudo da Tua Palavra, de reflexão. E pedimos uma vez mais o poder do céu e que o Senhor nos use aqui para que as pessoas que estão ouvindo possam ser influenciadas e impactadas com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu virar o nosso timer aqui pra galera de casa já ficar ligada ali. Pra quem não sabe, tem 30 minutinhos aqui e quando acaba os 30 é o tempo da lição, né? Então vamos nessa. Preparando os discípulos, tem uma imagem aí muito emblemática pra gente. É uma imagem de alguém lavando os pés, algo que era muito comum no tempo de Cristo, mas nos dias atuais não é tanto. Mas quando você olha pra essa imagem, qual o sentimento que brota no seu coração aí, pessoal? Bom, eu olho aqui já vejo o serviço, né? E é interessante porque aqui era um serviço que basicamente só quem fazia era escravo. Não era para qualquer um. Você tinha que se disponibilizar para a pessoa dizendo o seguinte: cara, eu estou aqui para ser seu escravo. Era um serviço nojento, né? O pessoal andava lá no deserto, criava aquela crosta entre os dedinhos. E aí tinha que chegar ali e ter aquele alívio, né? Entrava na casa, falava: você está sendo bem-vindo, mas para ser bem-vindo, primeiro eu lavo seus pés. Para o cara ficar à vontade, dar aquela relaxada, tranquilo. E só escravo podia fazer isso. Não é que ele queria, ele era obrigado, senão ele morria. Uou. Então aqui já vem uma lição de Jesus para nós: o seguinte, primeiro você precisa morrer para você, para poder lavar o pé de alguém. Você vai acabar com o seu orgulho, vai deixar de lado, porque, assim, mudou um pouco do passado pra hoje, né? Mas hoje ainda você pega uns carinha que tem um chulezinho, aquele negócio. E é comum, cara, é ser humano. Mas a condição da rapaziada era que nem aquela molecada jogando futebol na rua, voltando pra casa, jogando descalço na rua, era isso? É mais ou menos isso aí. Eu gostei muito dessa tirinha, porque a frase que o autor aqui foi muito sábio em colocar, né? Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Poderoso isso aqui, muito poderoso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E essa posso dizer que talvez seja a essência do cristianismo. E talvez é a maior lição que Jesus ensinou aos discípulos, e não somente a eles, mas a cada um de nós também. E essa lição que Jesus nos traz, ela foi dada no momento certo, no momento da comunhão, no momento onde que antes de participar de um ato de comunhão com ele, eles tinham que participar de um ato de comunhão entre si. Eu acho que isso marcou a vida deles. E quando a gente olha para o relato, demorou um pouco para entender. Demorou. E eu acho que para muitos de nós ainda tá demorando um pouco entender isso. Mas sabe o que eu acho legal aqui da Santa Ceia? É que Jesus queria ensinar para eles um amor desconhecido. Não era um amor conhecido para eles. O amor que Jesus queria deixar ali para eles é entender: cara, vocês são meus discípulos, mas vocês são pelo amor. Vocês não têm mérito, não é porque vocês são melhor que os outros. E esse amor que eu quero ensinar para vocês não é o que vocês conhecem, que é aquele amor de interesse, né? Que se a gente usar aqui o grego, beleza, o eros, e ele queria ensinar o ágape,
que é um amor que só vem de Deus. E para vir esse amor, você tem que se esvaziar para Deus te encher. E quando Deus te enche, não sobra espaço para que venha algo de fora. E essa ceia era isso. Eu quero preencher vocês com a minha carne e com o meu sangue. Sim. Mas primeiro, para isso, eu preciso matar você. Que é o símbolo do batismo, né? Mata e ressuscita. Então aqui ele tinha que morrer na humildade quando lavava os pés. E aí em seguida ele ia se encher agora desse amor que ele não conhecia. Um amor desconhecido, que até Judas mesmo ali, a ponto de tá para fazer uma coisa ruim, mas ele ainda tava tendo opção. Jesus tá falando, calma, cara, eu tô te dando mais uma chance. Eu sei que você vai me trair, mas calma. Tá aqui, ó, já te dei o pão, você já entendeu tudo. Mas você tem mais uma chance de mudar isso aqui. Eu sei que você não conhece esse amor. Sim. Que tudo pra gente é por interesse. E você vê, às vezes as pessoas estão aqui só, ora a Deus, ai Deus, mas se você fizer isso eu vou deixar de fazer tal coisa. Cara, mas então não é pelo real sentido, mas você tem um interesse em ganhar algo com aquilo. E aí o que Jesus está dizendo, eu não vou ganhar nada, cara, eu vou dar minha vida pra vocês. E eu só queria que vocês entendessem esse amor para que o evangelho cresça. Não por mérito de vocês, mas pelo meu amor. E os meus serão conhecidos pelo amor. E aí eu acho que a ceia vem com todo o poder aí para encerrar o finalzinho do mistério de Jesus. Porque depois da ceia já é Getsemane e crucifixão. Então assim, a última lição de Jesus era pontual. Sim. E engraçado, ele podia... Tem um ditado, né, aqui na nossa cultura que é, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Sim. Se você quer que saia minha boca, manda alguém fazer. Sim. Jesus pega e manda os discípulos fazer a ceia. Não porque ele queria que fosse meia boca, mas que eles entendessem toda essa preparação, essa entrega, e eles entendessem que é o seguinte, cara, eu não tô fazendo pra mim, tô fazendo pros outros. Porque eles vão vir e nós... mas você foi chamado para ir lá carregar uma mesa, pôr um copo. Cara, quando a gente serve, é dignidade em tudo isso. Sim. Então os discípulos estavam aprendendo em cada detalhezinho. E que experiência, né? Imagina você ter Jesus para te ensinar essas coisas. Realmente, muito bem colocado, meninos. E foi uma quebra de paradigmas total, né? Porque os discípulos, eles tinham a visão do seguinte: quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser o maior do reino. Eles estavam mirando o reino da terra, completamente esquecendo do reino dos céus. E Cristo vem com a cultura do reino para inserir para eles. E a cultura do reino é baseada em serviço. Não porque você vira um escravo, mas porque você tem prazer em ajudar. Você ama o próximo e tem prazer em fazer pelo próximo, né? Então é um altruísmo que invade. E eu imagino o seguinte, né? A gente vai ler a cena... Quando a gente lê a cena, na verdade, a gente vê que tá todo mundo se entreolhando assim, pensando assim, cara, quem vai lavar os pés, né? Porque quem Jesus mandar lavar os pés é que esse aí é o servo maior, né? Não, então eu não. Imagino o Pedro pensando, eu não vou nem olhar pra ele, porque eu não vou fazer isso aí não, faço qualquer coisa, mas isso aí não. João também, João pensando, não, eu sou mais novo, mas eu não vou lavar o pé de ninguém. De jeito nenhum. E de repente Jesus pega, a Bíblia diz que cinge seus lombos, pega o pano, pega a água e começa a lavar. Que impacto isso gerou? E aí? Que impacto isso gerou? Cara, eu acho que foi um dos maiores impactos que eles receberam. Essa, para nós, olhando o texto, parece que foi a última lição. Mas para nós deveria ser a primeira. De que no reino de Deus, o reino de Deus começa com o serviço. E o serviço do líder, não era do servo, era o líder. E se o líder aqui, ele precisa começar a servir. E tanto que quando você começa lendo a história, a Bíblia fala assim, vocês viram o que eu fiz? Eu vos dei o exemplo, agora faz vós também. Então, várias lições de humildade, de serviço, de exemplo e tantas outras coisas que nós buscamos aqui e vemos. Mas esse impacto, eu acho que mexeu com eles, mexeu poderosamente. E tem que mexer com a gente também. Que quer fazer parte do reino de Deus? Tira a capa, cinge-se, se lance, sabe? Suja as mãos, olha além das aparências, sabe? Quebre preconceitos, paradigmas, sabe? Vai além da cultura, vai além de tantas coisas que nos separam uns dos outros, porque isso é graça. Isso é graça, né? Sabe o que é muito pontual ali, Gabriel, que eu gosto de ver? Às vezes a gente tem medo de sujar a mão. Sim. Só que a gente esquece que a química nos traz aí como conhecimento que a água é o maior solvente do mundo. Sim. Cara, e Jesus se apresenta como a água da vida. Cara, a gente sujou, mas a água vai limpar. Sim. Quando você entende isso, você não tem medo de sujar a mão. Agora, quando você não entende isso, tem medo de sujar a mão. E essa linha, ela é tão profunda, porque aí você cai no texto quando diz, quem tentar salvar sua vida vai perder, mas quem perder salvando os outros vai receber de Deus. E essa questão é, se eu me sujar agora e Jesus voltar antes do sacrifício da tarde, que era o momento da cultura judaica, eles não estariam salvos.
Então era uma preocupação com eles em não sujar. E peraí, e se eu lavar os pés aqui, eu pegar... como que eu vou me limpar depois? E eles não entendiam que o solvente universal é Jesus, e Jesus coloca como uma água que pode purificar tudo. E aí, quando Jesus explica isso para eles, agora eles caem numa real completamente diferente, porque eles queriam ter a cara estampada na moeda para dizer, olha aqui, eu sou igual César. Sim. Sou primeiro-ministro, eu sou segundo, eu represento o reino de Deus. E ele não entendia que representar o reino de Deus é por ser o menor, não por ser o maior. E o menor não em querer aparecer, mas ser como luz da lua, né? Que ela não tem luz própria. Ela só reflete a luz do sol. Mas só por ela refletir a luz do sol, ela é maior que qualquer estrela na noite. Sim. Você enxerga ela, você não enxerga as outras. E aí de dia, quando o sol aparece, a lua se esconde. Muitas vezes a gente já viu a lua e o sol no mesmo dia. Você vê que a luazinha tá lá suavezinha e quem tem que brilhar? É o sol. E esse aqui é o reflexo pra gente entender. Cara, se a gente deixar a luz brilhar na gente, é o que a gente só precisa refletir. Eu não preciso ser grande, eu não preciso ser o maior astro. Eu só preciso ser o astro que não usa luz própria, mas usa a luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus. E interessante você estar falando, Vina, porque assim, a gente percebe então agora que realmente estar no evangelho e deixar Jesus fluir através da gente. É isso. É como se fosse realmente receber a luz e refletir. E a gente percebe algo semelhante quando Jesus vai passando lavando os pés e Pedro fala assim, Senhor, lava o pé de todo mundo, mas o meu tu não vai lavar não, o meu não. E aí Jesus olha pra ele e fala assim, amigo, se eu não te lavar os pés... Você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. E aí Pedro vai e solta aquela célebre frase. Não, senhor, então os pés não. Mas lava o pé, a cabeça, lava tudo. Já faz um lava-jato. Já faz um lava-jato. Aí Jesus responde assim, quem se banhou não necessita lavar senão os pés. Só para quem tá em casa, se a gente fosse explicar essa parte, o conceito disso, o que seria, meninos? Cara, eu olho muito simples. É igual a Santa Ceia. Sim. Se você toma Santa Ceia, você não precisa se rebatizar. Não, mas eu quero me rebatizar porque... Cara, é o mesmo símbolo. É o mesmo símbolo. Você já está sendo rebatizado ali com a ceia. Então, o lava-pés é o símbolo do batismo, te lavando, purificando de novo. E depois você reforçando o voto, comendo o pão e o sangue de Cristo para você dizer, eu tenho parte com ele. Sim. O que Pedro não entendia era claramente, às vezes quando a gente fica quieto, a gente demonstra sabedoria. E quando abre a boca, confirma a burrice. Foi o que Pedro fez. Quando Jesus chegou, ele falou, não vai lavar meus pés, que nada. Você não está entendendo, Pedro. Pedro, se liga, irmão. Isso aqui é só um símbolo, você já passou pelas águas, eu já te batizei. Sim. Já tá tudo certo. Porque aí ele quis fazer graça. Não, Senhor, já que eu entendi agora que lavar os pés é estar contigo, eu quero que meu corpo todo esteja contigo. Mas não estava o coração dele com ele. Verdade. Foi isso que Jesus falou assim, não, Pedro, isso é um simbolismo, pro momento é isso agora. Você já passou pelo batismo, mas ainda você não entregou meu coração, porque depois Jesus vai perguntar para ele, Pedro, você me ama? Sim. E aí você vê que Jesus ele já tem uma linha de pensamento pedagógica que ele trabalha com Pedro, conhecendo Pedro, porque se fosse qualquer um de nós seria diferente. Eu penso que comigo talvez Jesus falasse, vou lavar os pés, eu falava, te ajudo, seu Jesus. Lava um que eu lavo o outro. Eu falava, não, Vinícius, calma, cara. É eu que tenho que lavar, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, esse você não não é o precisa caminho, me ajudar. Né? Sim. E é isso que às vezes o contexto judaico era essa pegada. É escravo, mas já que eu vou ser escravo, eu quero ser completo. Mas não entregava o coração. Era um completo de aparência. E isso é o que Jesus queria que Pedro entendesse. Por isso que ele vai devagarzinho ensinando cada passo, cada detalhe. Para a hora que chegar ao ponto final, Pedro fala assim, cara, agora eu entendi. E você vê que isso ele vai entender quando ele tem o sonho lá. Que ele entra perseguindo Paulo e Jesus fala, cara, mata esse animal imundo e come. Sim. Aí Pedro, não, você sabe que eu não como animal imundo. Ele falou, filho, eu não tô falando de animal, eu tô falando de gente. Você está se alimentando das pessoas que eu tô dizendo que são puras. E você está dizendo que elas são impuras. O que eu faço puro, você... Aí ele para de perseguir Paulo. Sim. Para culminar lá no final, cara. Então, tem todo um processo. E é muito legal que Deus, ele trabalha com a gente de uma forma pessoal. Isso é pontual que você está dizendo, Vina, porque eu até achei interessante o comentário da lição, ao estudá-la, que diz assim, olha, eu até grifei isso aqui. À medida que o amor de Cristo nos transforma, vamos além de saber o que ele fez por nós. E começamos a seguir com alegria as suas instruções. É isso. Em resposta ao serviço cheio de amor de Cristo para conosco, amamos e servimos uns aos outros com toda a disposição. Isso em resposta. Porque, por incrível que pareça, o processo de desenvolver o servir aqui, o serviço, ele tem que ser resposta àquilo que Cristo fez por mim e por você. E aí você começa a se preocupar um pouco. Porque se você não entender
e não tiver claro isso no seu coração, e convicção daquilo que Cristo fez, e em resposta a isso, você serve. Porque se você não tiver essa convicção, você vai ficar ainda na sua zona de conforto, você vai achar que não deve se envolver, de que tem outras pessoas mais capazes. E isso a gente vê um paradoxo e um desafio na juventude. A gente sempre gosta de colocar a juventude, mas pode colocar todas as idades, na criança, no mais velho, no adulto. Querido, eu quero falar para você, se envolva, não apenas porque você precisa se envolver, mas como resposta àquilo que Cristo faz por você. Ótimo. Muito bem colocado. E é curioso que agora, desde aqueles tempos, como vocês falaram, a gente precisa se envolver, a gente precisa estar ali, mas desde aqueles tempos, o conceito humano de ter pessoas te servindo ou pessoas que estão sob o seu domínio parece ser algo que ele agrada ao coração dos homens. A ganância por poder, a sede de posição é algo que está em todos os lugares, né? As pessoas gostam disso, as pessoas querem se sentir poderosas. E para isso, você precisa muitas vezes ter pessoas ao seu redor te servindo, trabalhando conforme a sua vontade, conforme a sua opinião, e você gosta de estar regendo tudo. Só que Jesus, ele era Senhor do universo e ele não veio para ser servido, veio para servir, o que causa um paradoxo terrível. Aquele que tem o maior nível de poder nas mãos é aquele que mais serve. O que isso diz sobre o evangelho, né? Porque o evangelho é aquilo que te quebranta ao ponto de você entender que amar ao próximo é realmente o verdadeiro poder. Servir ao próximo é o verdadeiro poder do evangelho. E Jesus está mostrando isso para os discípulos ali na prática. Quando eles estão com ambição, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar nessa posição, eu quero chegar na outra. Jesus está falando, não. Tá tudo errado isso aí. O caminho certo é esse aqui, ó. Se você tem condições, você serve. Como assim tem condições? Sua saúde, sua vida, seus recursos financeiros, o seu tempo, você serve. E é incrível como até os dias de hoje a gente vê que atitudes de serviço ainda preenchem o coração. Elas não são todo o evangelho, mas elas preenchem o coração. Eu gosto de olhar que Jesus, ele trabalha esse negócio do serviço porque você aproxima a pessoa. Por mais que ainda é mal visto, por exemplo, você está num lugar e você vê ali várias pessoas de pé. Você permanece sem fazer nada, mas você sabe que tem umas cadeiras ali que era só pegar as cadeiras, arrastar e colocar para o pessoal sentado. Sim. Mas se você faz isso, dá a parecer para algumas pessoas que... isso aí não é um pastor importante. Porque se ele fosse um cara importante, ele estaria carregando cadeira. Cara, é uma falha isso da nossa cultura. Você tem razão de uma forma... Desculpa te contar, mas é absurdo, realmente. Mas continua aí, né? E o cristão é a mesma coisa. Tipo, fala, esse não é um cristão importante. Porque se fosse importante, eu tava carregando cadeira. Cara, o carregar cadeira é olhar pra uma pessoa e dizer assim, eu me importo com você. Sim. Cara, o cara tinha muito mais coisa importante pra fazer. Mas ele parou um segundo, trouxe a cadeirinha, colocou a pessoa sentar e falou, você tá bem acomodado? Cara, e se essa pessoa é uma visita, que é a primeira vez que ela tá indo na igreja e você não conhece? E ela fala assim, nossa... Um pastor da igreja se preocupou comigo. Ou um irmão da igreja se preocupou comigo. Cara, é isso que é ser o cristianismo. Viver o cristianismo é você viver tanto Jesus que você não consegue mais viver o que você é. E você depois fica dizendo, nossa, por que eu carreguei cadeira? Eu nunca fiz isso. Eu costumo dizer que isso chama o impacto do serviço. Sim. O impacto do serviço, ele causa não apenas espanto, mas muito mais do que isso, ele causa admiração. Hoje, você jovem, quando você sai lá num dia de doar, no programa Vidas por Vidas, na doação de sangue, aquele grupo de hemocentros, olha lá, aquele monte de jovem adventista bonito, isso cativa as pessoas. Eles olham e falam assim, uau, que coisa linda de ver. Quando a gente realiza uma feira de saúde, quando a gente sai por o Caleb fazendo aquelas ações bonitas numa cidade, por uma pessoa que eles nem conhecem, o impacto que isso causa, não somente para a pessoa que recebe, mas para as pessoas que ficam observando. Isso é a essência, Gabriel, do evangelho. Porque o evangelho é isso, é mostrar o reflexo do que Cristo fez por nós. E que o que ele fez eu não consigo ficar parado. Eu preciso servir, eu preciso atuar. E a gente faz isso não porque alguém pediu, mas porque o amor de Cristo me constrange a fazer. Mas sabe uma coisa legal que até cientificamente agora foi descoberto recente? Que quando você faz bem para uma pessoa, quem ganha é você. Uau. Cara, impressionante. Eles fizeram uma análise com várias pessoas fazendo essa ação. A ação que o cara tem, o que ele ganha de impulsos no cérebro que ele recebe como para impulsionar ele a não ter enfermidades como depressão, Alzheimer, perda de memória, várias coisas que eles apontam como simplesmente você ter ajudado alguém.
Uau. Por isso que nos Estados Unidos, eles têm lá no high school uma matéria que é serviço voluntário. Cara, preparando esse pessoal para não ter várias enfermidades da mente. Sim. Agora, para e pensa, se Jesus ensinou isso logo lá no passado, ama o teu próximo como a ti mesmo, será que ele já não sabia que tudo isso é pro nosso bem? Claro. Se você quer ter vida em qualidade, com tempo, ajude os outros. E você vai ver o quanto você ganha. Quando você faz o bem para uma pessoa, você sai muito mais feliz. Eu lembro que uma vez os jovens foram lá visitar um asilo, né? Eles Sim. vão, o Caleb, chega, faz ação. E tinha um garoto que ele... Toda coisa que ele reclamava, cara. Que coisa chata, não sei o que, não. E ele foi fazer uma visita pra uma senhorinha. A senhorinha pegou, colocou, falou, senta aqui pra mim que eu não consigo te ouvir, te enxergar. E ele foi indo e falou, você pode... Ele deu a Bíblia, porque ele não tava muito animado, né? Deu a Bíblia pra mulher ler. A mulher falou, você pode ler pra mim que eu não enxergo direito? Aí ele leu, aí ela viu ela tão feliz, falou, meu filho, muito obrigado pelo que você fez pra mim, você fez eu enxergar Jesus. Quando saiu e encontrou a galera, esse moleque tava transformado, cara. O cara tava feliz, querendo ajudar em tudo. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, agora eu entendi o que é ajudar os outros. Porque eu tô tão feliz de ajudar aquela senhorinha. Ele ajudou uma pessoa. Imagina quando você ajuda mais pessoas, quanto isso você recebe em troca, né? Sim. E tá no texto bíblico, né? Quando você fizer um desses pequeninos, você fez pra quem? Pra Alguém Deus. fizeste. Você tá juntando riqueza no céu. Mas eu achei interessante aqui, Gabriel, a lição agora ela toma uma direção, assim, ó. Ela sai de um fator positivo, do impacto positivo do serviço, mas ela passa agora por um impacto, assim, desafiador. Porque dos 12 discípulos naquela sala de aula, passando por aquele teste, passando por aquela prova, nós temos a figura de Pedro, e o autor aqui da lição, ele faz questão de mostrar o aspecto pessoal, mas também da proximidade, daqueles que estavam mais perto de Jesus. E o impacto que isso causou em Judas. Sim. E a lição ela apresenta aqui que Jesus teve 3 oportunidades para Judas aqui. A primeira foi, está no versículo 27. Vamos ler. Que diz assim a Bíblia. E após, aqui diz assim, vamos a partir do 26, né? Sim, João 13, versículo 26, 27. Que aqui começaram a perguntar quem ele estava falando, quem seria o traidor, né? E aí respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Judas, de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou Satanás nele. Então disse Jesus, o que está prestes a fazer, faze depressa. 3 coisas. Deu oportunidade para que Judas estivesse sentado próximo dele. Sim. Deu comida para Judas e deu um lugar de confiança para ele. Sabe, quantas oportunidades Deus nos dá? Quantas oportunidades Deus tem dado para todo mundo? E talvez o evangelho parece simples para alguns, mas para outros não. Sim. Parece tão fácil para mim, às vezes eu sou o único adventista da família, talvez estou falando para um jovem que eu sou o único, para mim é tão claro, é tão simples entender que Jesus morreu, viveu, ressuscitou, está vindo para nos buscar, mas para o meu irmão parece que isso é complexo. Sim. Então, eu acho muito linda essa lição, porque mostra o discípulo amado, aquele que escorou do lado, mas mostra Judas, que, sabe, e a gente vê assim, pastores, que é um pastor melhor do que Jesus, um grande orador, o melhor sermão, os grandes milagres, e não foi suficiente para Judas. Judas estava tão obstinado nos seus pecados, nas suas ambições, que isso cegou diante do Cristo que ele tinha, né? Fato. E é curioso que muitas pessoas se cegam também por seus sonhos, suas vontades, seus desejos terrenos. É tanta vontade de conquistar o mundo que se esquece que Deus morreu para nos livrar deste mundo, né? E aí algumas ficam ali buscando seus sonhos e correndo atrás do vento constantemente. Quando eu olho para a mesa da ceia, eu gosto de pensar que ali foi naquele momento, por que Judas estava ali? Porque Cristo ainda estava tentando salvar Judas. Até o final. Até o final. E por mais que algumas pessoas pensem, mas se Cristo tivesse salvo Judas, o que iria acontecer? Jesus nasceu para ser sacrificado. Ele iria passar pela cruz, né? Só que ele salvaria Judas no caminho. Só que Judas estava tão preso ao seu coração e à sua vontade que ele rejeitou Jesus até o final. E às vezes eu fico me perguntando se a gente não está tão preso ao nosso coração que não entendeu que a chave da salvação é entregar ele para Cristo e deixar Cristo habitar na gente. E é importante entender essa parte, Gabriel, de Judas não estava aprisionado aos pecados do mundo. Não. Ele estava pensando, não, vamos melhorar o evangelho aqui, o reino de Deus. Jesus vai estabelecer como rei aqui e tal. Eu entregando ele vai puxar a espada, vai matar todo mundo. Uma visão distorcida. Sim, uma visão distorcida. Mas será que não é isso às vezes que acontece com a gente como cristão? A gente quer colocar o ritmo do evangelho do nosso jeito.
Da Sim. nossa da perspectiva. nossa forma, perspectiva. É isso. E aí você vê que aqui o autor diz que ele menciona mesmo o texto que era noite, mas não era só noite por ser fator da noite, mas era noite já para Judas. Sim. Porque ele já estava escurecido, ele já não enxergava mais o sol da justiça. Ele só enxergava a luz dele. E ele pensava, eu preciso fazer algo para adiantar esse processo. E Deus Sim. não precisa de ajuda. Deus só precisa que a gente... Às vezes a gente quer conquistar tudo, mas não quer deixar ser conquistado por ele. A Exatamente, gente meninos. quer fazer o milagre, mas não deixar o milagre acontecer em nós. É verdade. E agora a gente percebe o seguinte, né? A ceia acontece, Judas sai, a ceia marca todos eles, e curiosamente, depois da ceia, depois deles se aproximarem de Cristo, depois deles terem essa comunhão, Jesus começa todo um compêndio de vários ensinamentos essenciais. Ele começa ali João 14, aí em João 14, 15 e 16, ele vai prometer o Espírito Santo que vai ser derramado sobre eles. Ou seja, a gente percebe uma ordem lógica. Primeiro você vai a Cristo, você tem seus pecados perdoados, como já foi citado aqui. Nós não cremos que todo pecado você vai... todo pecado, vou me rebatizar. Não é assim que funciona. Você tem uma renovação de aliança através da Santa Ceia. Você lava os seus pés, você participa do pão e do suco, são os emblemas de Cristo, renovando a tua aliança. E renovando a aliança, você se purifica, e se purificando, você está apto a receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui Jesus vai dar várias instruções sobre o Espírito. E o que eu acho curioso é que essas instruções estão depois da ceia, mas a ordem para esperar o Espírito está exatamente antes da ascensão. Sim. Né? Então ele deixa todo o preparo. Olha, o Espírito vai vir, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai te lembrar do que eu te ensinei, vai testemunhar de mim, o Espírito vai te ensinar. E aí quando ele termina a missão, ele fala assim, ele vai estar do teu lado, agora espera que ele está vindo. Né? Então a Santa Ceia foi uma preparação para receber o Espírito? O que vocês acham? Sim, certeza, né? Com certeza. Porque agora percebam, depois dessas instruções aqui, Jesus deu as instruções, Jesus vai em João 17. Então a Santa Ceia preparou para eles receberem a espiritualidade. Em João 17, nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria pegar com vocês aqui algumas coisinhas de João 17 rapidinho. João 17 é conhecido por ser a oração sacerdotal. E se quem está em casa ainda não leu, fica aqui meu conselho, meu apelo para você. Leia João 14, 15, 16 e 17. São muito boas e muito fortes essas passagens, trazem muito ensinamento. Mas em João 17, tem um texto que diz aqui, muito interessante, que a gente conhece muito. 1 João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é muito conhecido. Mas João 17, 14, 15 e 16, que vem antes do 17, que é o mais conhecido, traz um texto muito emblemático que eu queria a opinião de vocês agora, já caminhando para o nosso final. Olha só o que diz. Na oração de Jesus, diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quanta teologia, quanto conselho em tão pouco texto, né? A gente percebe algumas verdades aqui, meninos, e eu queria discutir com vocês a primeira verdade que aparece no texto. O mundo odeia quem está caminhando na direção dos céus? Não é que odeia, cara. Às vezes não entende, por não entender, não aceita, e por não aceitar, critica e persegue. Isso acontece também na igreja. Mas o que eu acho mais legal é dessa linha de pensamento, e eu faria uma síntese, o mundo não é nosso inimigo, o mundo é nossa missão. Sim. Jesus falou claro para eles. Agora, você quer ter uma missão? Você tem que ter um mapa, filho. Um mapa é a Bíblia, que vocês não têm agora, mas você tem Isaías. Na época eles tinham ali os manuscritos, o Pentateuco. Então se apega a isso, e tudo que eu ensinei para vocês, e o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês precisam entender que o mundo vai parecer odiar vocês. E vai odiar, porque vocês não estão salvando eles. Se uma pessoa não gosta de você, isso já aconteceu comigo. O cara tava se afogando, eu não gostava dele, nem ele gostava de mim. Mas ele tava se afogando e minha esposa falou: você não vai salvar o cara? Eu falei: eu não. Falei: como não, cara? Você só você pular na água e tirar o cara. Eu falei: mas eu odeio esse cara. E ela falou: mas não importa, agora é hora de salvação, não tem isso. Então Jesus tá falando: ei, acorda, não importa que o mundo te odeie, que as pessoas te odeiam, é hora de entrar na água e tirar o cara. Aí eu tirei o cara. Adivinha o que aconteceu? O cara virou meu melhor amigo. Mas por quê? Porque o cara falou: pô, eu odiava esse cara, ele sabia que eu odiava, e ele também me odiava, e agora por que a gente... E agora o que eu vou fazer? O cara salvou minha vida, cara. Sim. Então, o que o mundo ainda odeia a gente, porque a gente não salvou a vida deles. A gente não foi tirar eles lá das trevas e trouxe eles pra luz. Então, Jesus está tentando ensinar isso. Cara, olha aqui, é isso que eu tô dizendo pra vocês. É simples, e Jesus fala: eu falo por parábolas, para quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, nunca vai entender. Sim. Mas eu acho legal o seguinte, o verso 14, ele fala assim, ó:
eu lhes tenho dado a tua palavra, e por causa dela o mundo os odiou. Porque quando você olha para a realidade, quando a gente fala aqui do mundo, existem alguns termos do grego para essa palavra, não está falando apenas do cosmos, mas aqui ele está referindo às pessoas, está se referindo também ao cosmos, está se referindo a quantidade de coisas aqui. Mas e tudo se relaciona com a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus se choca com a vontade do mundo. Então, com isso, há uma inimizade, como o próprio Vina disse. Quando você não entende, isso acaba se tornando algo assim que incomoda. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, fato, nós temos que haver uma conversão. O mundo está dizendo para nós assim, cara, não tem problema, esse negócio de casamento não serve mais, não serve mais. Mas quando você olha para a palavra de Deus, não, meu filho. Hoje o mundo está dizendo assim, não, o sexo está liberado. Na palavra de Deus, não, o sexo é para um momento especial, para o casamento. Então, isso se choca. Então, por isso que o mundo às vezes vai odiar isso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, diz assim, mas eu quero que eles permaneçam no mundo. E não tire eles de lá, porque eles precisam ser diferentes. Eu gosto até de uma expressão que eu até brinco com os meus jovens. O mundo te convida para ser igual, faça até o sinal de igual. Mas Jesus te convida para ser diferente. E ser diferente é estar de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, você vai ser santificado na palavra. E é a palavra que vai fazer você ser o quê? Diferenciado. Mas sabe uma coisa legal? Que a gente entende isso aqui. Como que Jesus trabalhou com a prostituta? Não é como às vezes a gente vê. A gente quer dar o sermão. Calma, sermão tem hora. É a palavra viva, né? Jesus só chegou, olhou para ela e falou assim, cadê quem te condenava? Ninguém te condenou, Senhor, só você pode me condenar. Essa é a expressão. Jesus falou, também te condeno. Vai e não peques mais. Essa expressão não pecar mais é bem simples. Jesus sabia que ela ia pecar de novo. Mas se esforce para não pecar. E a expressão na cultura judaica era se esforce para permanecer junto a mim. Permaneça ligado à videira. Você vai dar fruto que não é teu, mas é meu. Mas lute para ficar colado junto comigo, porque tudo é para afastar a gente. Então, assim, você quer ir contra o mundo? É isso que a gente tem que fazer. Mas não agredindo, e sim amando e ensinando. E Jesus faz isso com os discípulos. Ama eles e ensina. Inclusive Judas, que ele podia ter criticado. Fala, Judas, você não vai pro céu, miserável, você vai pro inferno. Mas não, o que ele fez? Ele amou Judas. Até o fim. Né? Ele pegou, deu o pão, o primeiro pedaço, toma pro Judas. Tá aqui, ó, pra mostrar. E isso tem uma cultura até hoje, né? Quando você corta um bolo no aniversário, pra quem vai o primeiro pedaço? É verdade. Entendeu? Aqueles que você mais gosta. E é curioso, meninas, que o fato de um mundo odiar, perseguir, em alguns momentos até maltratar, devido a nós termos a bandeira do evangelho, não é uma autorização divina para que os cristãos estejam revidando conforme as mesmas regras do mundo. Porque nós vivemos conforme as regras do reino, né? Jesus vem para combater o mal, mas não usa força. Jesus vem para derrotar Satanás, mas não o agride. Jesus vem para derrotar a morte, mas não mata. Então Jesus, ele usa o amor em todo o tempo. Então o cristão, ele tem a única chance do cristão, na verdade, é seguir as regras que Cristo estipulou. Eu vou amar, eu vou servir, e através desse amor e desse serviço eu vou revelar Jesus ao mundo. Foi onde ele barrou Pedro, né? Pedro chegou com a espada e falou, Pedro... Sim. Você já cortou a orelha do cara, mano. Calma você ia matar aí, o cara. Se você usar a espada, da mesma forma que você usar, você vai morrer por ela. Você vai morrer por ela. Se nós somos cristãos, nós não podemos usar a mesma arma do mundo. Exatamente. E esse é o maior sermão pro mundo. Nós não somos iguais a vocês. Não porque não queremos ser igual, porque a gente já conheceu Jesus. A gente já anda em luz. Exatamente isso. Mas, meninos... Nosso time é corrido aqui. Né? Já foi aqui, que pena, né? Que legal, né? Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Antes da gente terminar, recado final de vocês. Então, Juliano, olha para aquela câmera ali de trás e já dá seu recado final para a galera. Queridos, a mensagem de hoje, ela nos mostra a essência do amor, que é o serviço. E Jesus convidou os discípulos e nos convida hoje a entender uma coisa. Nisso saberão que todos saberão que nós somos seus discípulos, quando nós manifestarmos amor uns para com os outros. E isso se deu lá na ceia, se deu em cada momento, hoje, na nossa vivência, até mesmo com as pessoas que discordam da nossa maneira de ver, vestir e tudo mais. E a essência do amor é Cristo. Isso não vem de nós, enquanto estivermos nele, ligados a ele, como diz os textos subsequentes, ele é a videira,
nós vamos produzir frutos de justiça. Então, queridos, se conecte com Jesus, que você vai ser um servo do Senhor, você vai ser o evangelho, a carta de Deus, e que Deus te abençoe, para que você aprenda essa lição, que não é a última de Cristo, mas é a primeira para todos nós. Amém. Forte abraço. Amém. Obrigado, pastor Juliano. Pastor Vina, seu último recado para nossa galera de casa. Cara, eu vou usar a frase que eu gosto demais, que é: o mundo não é nosso inimigo, o mundo é nossa missão. E se não é nosso inimigo, é irmão. E se é irmão, tá aqui pra gente salvar. E para salvar, se for necessário ter que lavar os pés deles, que a gente possa fazer, aprender a ser escravo de Deus. Ser escravo de Deus é ser o cara mais livre do mundo. É você ter a oportunidade de conhecer todo o conhecimento que Deus tem para nos entregar e a gente poder espalhar isso para todo mundo. Não é um segredo, cara. É uma missão. Não é guardar o evangelho, somos guardadores. Nós não somos guardadores do evangelho, nós somos os que espalham o evangelho. Guardar o evangelho é guardar no coração, mas é espalhar para todo mundo, a ponto de que ninguém possa dizer assim: puxa, eu não tive oportunidade. Então, jovem, você é o cara que tem força e poder para mudar o mundo. A maior arma que Deus tem contra o mal é você, com seus amigos. Deus não vai te pedir alguém distante, Ele vai pedir quem está próximo a você. Então, hoje, em nome de Jesus, seja Jesus para as pessoas. Muitíssimo obrigado, meninos. Que recado, que bênção. A gente está terminando aqui mais um Pega a Lição. Tenho certeza que a galera de casa ficou com aquele gostinho de quero mais, né? É uma pena, né? Eu sei que a gente fica aqui, mas vai ter outras temporadas. Vou ter que convidar vocês de novo, porque foi fantástico ter vocês aqui, né? Será um prazer. Vai ser alegria. Vou trazê-los com certeza. E para você de casa, meu último recado para você é: quem você é na mesa de Cristo? Pedro, Judas ou João? Pedro estava mais encolhido, João estava encostado no peito, mas Judas estava obstinado em seus pecados e em seu coração. Talvez você esteja sentado com Cristo a vida toda, mas ainda não se converteu porque não se entregou. Então não perde a oportunidade hoje de deixar Jesus entrar na tua vida e ser um verdadeiro convertido, porque é possível seguir com Cristo como Judas seguiu e nunca se entregar. Não faça isso. Já imaginou no dia da grande volta da Nova Jerusalém, no final do milênio, Judas sendo ressuscitado e olhando e pensando: perdi toda a oportunidade da minha vida? Não passe por isso. Aceite Jesus hoje para que naquele dia você seja um salvo. Que Deus te abençoe. Nós estamos terminando mais o Pega a Lição. E antes de terminar, pastor Vina, ora pra gente? Oro sim. Vamos orar. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, o Teu nome é santo e a Tua presença é maravilhosa. E obrigado por essa lição. Algo tão bom para nos enriquecer com a Tua sabedoria. O Teu reino se fez presente em nossa vida. E que isso cada vez mais se prolifere e cresça em nós a ponto da gente compartilhar com as pessoas. Amém. Que muito mais pessoas se acheguem a Cristo porque viram em nós o Cristo vivo. Amém. Nos abençoe com a presença do Espírito Santo, com todo o poder, toda a honra e toda a glória de Ti, ó Pai, em nós, para que não sejamos mais nós, mas sejamos Jesus para as pessoas. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vina. Obrigado, Juliano. Obrigado você de galera. casa que ficou aqui até agora. Te vejo semana que vem no canal da Associação Paulo Central, aqui no sábado, às 3 da tarde. Valeu! Valeu.